açafrão, é uma iguaria muito cara, né? E muita gente confunde com curcuma, né? Então nós temos isso. O brasileiro é muito enganado todo dia, toda hora. Por que o brasileiro é enganado todo dia, toda hora? Porque, de fato, a gente não procura entender, aprender as coisas. Isso é um problema do brasileiro, que é o que a gente tem que mudar nesse país. A gente tem que ter interesse de saber sobre política, sobre economia. Isso faz a diferença. Direito, psicologia. O mal do brasileiro é que a gente não. Isso não interessa pra mim, esse assunto não interessa pra mim. Isso é um problema sério que nós temos no Brasil. Por que eu tô falando isso? Porque hoje, muitas pessoas que se divorciam, de fato, elas deixam, após a sentença de divórcio, deixam de fazer a averbação no cartório de imóveis, quando tem bens a serem partilhados. E isso gera uma baita dor de cabeça que eu vou contar já já, hein? Eu vou contar já já. Antes disso, deixa eu só voltar no assunto aqui. Nós temos então o divórcio e a união estável. A união estável eu não faço divórcio, eu faço dissolução de união estável. A ação de dissolução de união estável é a ação para colocar fim a essa relação de união estável. Quando que eu vou fazer a ação de dissolução de união estável? Toda vez que já existe um documento chamado Escritura Pública de União Estável, porque essa união estável é regular. A partir do momento que essa união estável não foi feita através de uma escritura pública, eu vivo uma união estável irregular. Ah, professor, mas eu tenho uma declaração que eu fiz em casa, imprimi, e a minha companheira reconheceu firma, né? Reconheceu a assinatura e eu também. Não adianta. Muita gente acha que o reconhecimento de firma deixa o documento, né, mais forte, com mais autenticidade. Não. Lembra você que o reconhecimento de firma e da assinatura não é do teor do contrato, é da assinatura. Então, é um engano muito grande achar que o reconhecimento de firma dá validade ao contrato, dá mais segurança. Calma, gente, não é assim. Quando você paga para fazer o reconhecimento de firma da assinatura, o nome já diz, reconhecimento da assinatura. O cartório, ele não vai ler o documento e falar assim, olha, esse documento não pode ser feito o reconhecimento de firma. Não vai fazer isso, porque ele não está preocupado com o teor do documento, tá? Muito cuidado com isso. Nós temos, então, a separação, que é o instituto, o divórcio direto, emenda constitucional 66 de 2010, e temos a dissolução da união estável. Divórcio eu faço quando existe uma situação de casamento. Eu tenho que ter a prova conexa, que é a certidão de casamento. A dissolução de união estável, eu vou fazer quando existe uma união estável regularizada, né, feita no cartório através da escritura pública. Então eu vou também ter a prova conexa, que é a escritura pública de união estável. Quando eu não tenho esse documento, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o reconhecimento. Nome, reconhecimento ou, né, outro termo utilizado, declaração. Tanto faz. Se eu não tenho um documento para que eu possa fazer a dissolução de união estável de forma direta, eu vou pedir primeiro o reconhecimento, a declaração da união estável, para depois, na mesma ação, pedir a dissolução. Então, isso é importante. Agora nós separamos aqui as medidas judiciais corretas para não errar, para não ser induzido a erro, e agora vamos falar de partilha de bens. Partilha de bens, tanto o divórcio como a separação e também a união estável, pode ser solicitada, requerida dentro da ação, né? Dentro da ação ou do procedimento lá no cartório. Então eu posso pedir a partilha de bens dentro da petição inicial, artigo 319, posso discutir isso dentro de um processo judicial de dissolução de união estável e de divórcio, e posso também, quando for consensual, levar isso para o cartório. A partilha de bens em sede de divórcio, de dissolução de união estável, ela pode ser feita de forma consensual. O que quer dizer isso? Sem briga. E pode ser feita de forma litigiosa. É o judiciário que vai dividir, é o judiciário que vai separar. Isso vai gerar efeitos no direito imobiliário e no direito registral. Um exemplo, nós tivemos um caso aqui, até o Sérgio está me assistindo e vai confirmar essa história. Nós tivemos um caso aqui, eu não vou falar o nome por questões de ética, né? Mas essa moça que nos procurou para fazer um divórcio há muitos anos atrás, foi feito o divórcio. O único imóvel do casal ficou para ela, porque o divórcio era litigioso. Mas na audiência de conciliação e mediação, ele virou na audiência com a sua advogada e falou assim, eu vou deixar minha metade para ela. Esse apartamento é dos dois, então eu vou aceitar o divórcio e vou deixar minha parte para ela, eu tenho profissão e a vida que segue. Na época que foi feita
audiência de conciliação e mediação e o devido acordo, nós orientamos ela a fazer o registro da averbação do divórcio para que gerasse publicidade e de fato ela ficasse divorciada. Isso ela fez. Mas o outro detalhe, né, a outra orientação foi ela pegar essa ata da audiência e fazer o registro no cartório de imóveis daquele apartamento do casal. Ou seja, na matrícula do imóvel, lembrando que transcrição antes de 76, né, após 76 estou falando de matrícula. Olha que interessante, essa situação registral ela é muito importante. Na época, ela sabendo, foi devidamente orientada, que deveria pegar a ata e o mandado judicial e ir lá no cartório de imóveis, porque lá no cartório de imóveis constava ela como proprietária de 50%, ela era coproprietária. E o ex-companheiro, o ex-marido, 50%. Nesse acordo, ele passou 50% para ela, porque ele ficou com o carro também, né? Não foi também livre, espontânea vontade assim. Ele teve um interesse lá no carro, e ela também era sócia do carro. Ela, na época, falou para mim assim, professor Júlio, eu não tenho condições financeiras de fazer o registro. Eu não tenho condições financeiras, não quero fazer isso agora, não estou com cabeça. E eu falei, formalizei por e-mail, falei, olha, faz esse registro. Se você não fizer esse registro, você vai ter dor de cabeça. Porque amanhã depois ele muda de ideia, ele é dono também, ele é coproprietário. Ele pode até te cobrar um aluguel. Ela não fez. De fato, ela não fez registro. Com o passar do tempo, ela conheceu outra pessoa, começou a namorar, foi morar, né, com essa pessoa. Ele ficou sabendo e ingressou com uma ação, com raiva, ingressou com uma ação contra ela de arbitramento de aluguel, pedindo 50% da parte dele. Né, o aluguel arbitrado, 100%, a parte dele 50%. E ela perdeu a ação. Porque não dá. É igual eu estava conversando com um cliente agora há pouco. Né? O brasileiro, nós confundimos muito. Mas você briga de posse. Eu vou avisar o Ministério Público. Pera aí, o Ministério Público pode ter até uma denúncia de uma situação de solo, contaminação, mas não vai resolver. A sua denúncia no Ministério Público, se você está tentando recuperar a posse de um sítio, de uma casa, não é a denúncia no Ministério Público que vai resolver. Nós fazemos uma confusão, gente, uma salada de fruta, e pior que não é o leigo só. O pior é que é muito advogado que entra nessa onda, né, nessa ilusão. Meu Deus do céu, é o que eu falo para os nossos alunos. Na advocacia, no direito imobiliário, no direito civil, o corretor de imóveis, nós temos que ser diretos, transparentes. Não adianta ficar com achismo. Vai vender o imóvel? Tem que fazer o due diligence. Vai se divorciar? Tem que registrar a partilha de bens. Ou seja, são situações que muitas vezes a situação financeira não permite, mas se a gente não faz, vai gerar dor de cabeça. Depois vem aquela ilusão, mas eu tenho um papel, mas eu tenho, mas por que o juiz não vai analisar? O judiciário, gente, ele é frio. O judiciário não entra nos fatos. O judiciário vai verificar direitos. O judiciário, quando dá uma sentença, ele vai bater na mesa e vai ver quais são os artigos, as leis sobre o assunto. E é assim que vai ser julgado. Então nós não podemos levar esses julgados para o lado emocional, porque nunca no judiciário você vai esperar uma sentença que seja feita com base na emoção. É sempre com base na fundamentação. E eu dou esse exemplo aqui porque esse caso da Adriana é um grande exemplo, né? Soltei o nome aqui. É um grande exemplo. Por que um grande exemplo? Porque, de fato, não foi feito o registro por falta de situação financeira, condições financeiras, mas isso impactou depois numa ação chamada ação de arbitramento de aluguel, onde ela perdeu e acabou perdendo o apartamento. Então não brinque com o direito registral. O direito de família, por mais que você queira uma solução no direito de família, um exemplo que eu estou dando é divórcio, poderia ser outro exemplo de direito de família também, ação de alimentos, a execução de valores não pagos, mas o que eu quero dizer para você, toda vez que isso impacta no imóvel ou nos imóveis, cuidado, não brinque com isso, faça o registro, faça a averbação. Para de achar, eu fico chateado quando eu vejo um corretor de imóveis, um advogado, ele virar no cartório e falar, olha, o cartório está cometendo crime, abuso de autoridade. Para com isso. O cartório é delegação do Tribunal de Justiça. O cartório também é a justiça. E o cartório, através do oficial de cartório, em qualquer modalidade de cartório, né, ele pode falar não. O cartório não é obrigado a seguir uma decisão judicial, ele não segue, ele tem fundamentos para isso, ele tem autonomia para isso.
Claro que algumas decisões, talvez, dificilmente o cartório vai negar, vai cumprir. Mas outras que causem insegurança para o cartório e para a sociedade, na visão do oficial do cartório, ele pode falar não. Então, quem não atua na área, gente, faz uma confusão. Ah, porque o juiz vai obrigar o cartório a registrar. O juiz não vai obrigar nada. Se o cartório entender, né, se o cartório entender que não tem segurança jurídica, não vai ser feito. Nós precisamos respeitar o direito registral. Nós precisamos respeitar o princípio da autonomia do cartório. O cartório fundamenta as decisões. Compra o imóvel no leilão para você ver, mal comprado. Você vai pegar essa carta de arrematação, você vai no cartório e não vai conseguir registrar. Você vai cair no limbo, né, chamado limbo possessório. Outro exemplo importante, a adjudicação compulsória. Você pode até ganhar ação de adjudicação compulsória, mas isso não quer dizer que você vai regularizar o imóvel. O brasileiro e o operador do direito, eu estou falando, hein, faz confusão, viaja na maionese. Ele acha que uma decisão judicial já regulariza o imóvel. Eu garanto a você que não. O inventário, você faz um inventário judicial no cartório através da escritura pública, judicial através do formal de partilha. Se você não registrar o formal de partilha, a escritura pública de inventário, você não regularizou o imóvel. Ah, mas segundo a teoria, a transmissão é feita de forma automática. Calma, respira, isso na teoria. A herança, os direitos hereditários são transferidos de forma automática, mas a regularização, de fato, só vai acontecer com o registro do formal de partilha, que é o inventário, com o registro da escritura pública. Então, o advogado brasileiro, o corretor, quem vive do mercado imobiliário, faz confusão, hein, gente? Acha que uma ação judicial, pronto, já resolveu. Ah, comprei um imóvel no leilão, tô com a carta de arrematação. Aqui, a carta de arrematação já resolveu tudo. Não resolveu nada. Se você não pegasse a carta de arrematação, fazer um requerimento, pagar o tributo, pagar os emolumentos do cartório e conseguir o deferimento para o registro, você vai ficar com um título, um justo título, um documento sobre o imóvel, mas não é propriedade. O mesmo acontece com o inventário. O mesmo acontece com uma partilha de bens dentro de um divórcio. Então, muita atenção em relação a isso, tá? Nós fazemos uma confusão muito grande. A partilha de bens, sempre, ela vai ficar relacionada ao regime de casamento. No Brasil, nós temos 4 regimes de casamento. Parcial de bens, que é o regime automático. Tudo após a constância do casamento é dos dois, que for adquirido, conquistado, independente de quem colocou dinheiro ou não, que é outra confusão do brasileiro, né? Ah, mas ela usou FGTS. Ah, ela vendeu o carro dela. Ah, ele vendeu o carro dele. Não. Conquistou após a constância do casamento, salvo raríssimas exceções, se você provar que já tinha o dinheiro mesmo, mas é muito difícil na prática de provar isso, ou se vendeu um bem, né, que era seu antes do casamento e comprou outro, que também isso é terrível, porque mistura dinheiro, mistura casal, mistura as coisas, é complicado, né? Então, fora essas exceções que nós temos, claro, o que vai de fato definir a partilha de bens é o regime de casamento. O parcial de bens, após a consumação do casamento, tudo que for conquistado é dos dois, do casal. Nós temos outros regimes, que é sim a separação total de bens, muito utilizado por artistas, empresários. Eu costumo brincar com o pessoal depois que casa depois dos 35 anos, normalmente casa por separação total de bens, já tem traumas, né? Também a união universal de bens, que é uma salada de fruta, mistura tudo. E o regime, que muita gente acha que não existe, mas existe, que é a separação final nos acressos. Então, de fato, nós temos 4 regimes. Parcial de bens, que se tornou automático, tudo após a consumação do casamento dos dois. União universal de bens, separação total de bens e separação final nos acressos. Essa partilha de bens, tanto em sede de solução ou em sede de divórcio, vai depender do regime optado, tá? Volto a falar, outro dia eu vi um youtuber falando que a união estável só pode ser considerada regime parcial. Que asneira, hein, gente? Que asneira, hein? O YouTube errou. Né? O YouTube, chamado YouTube jurídico. Meu Deus do céu, estragaram o YouTube. Cada informação errada e absurda, hein? O regime de união universal de bens, em regra, o automático, é o parcial de bens. O regime da união universal de bens. Em regra, é parcial de bens. Mas eu posso, numa união estável, pactuar um regime diferente. Claro que eu posso. Se eu quiser fazer uma união estável em separação total de bens, eu posso. União total de bens. Então, cuidado. Na união estável, também posso criar regimes diferentes. Tá? Não sou obrigado na união estável ficar com o que equivale ao parcial de bens. Então, muito cuidado com isso também. Então, a partilha de bens vai ser definida assim, lembrando que herança e doação não comunica, mas
vai ser definida com base no regime, ok? Então, com base no regime. Muita atenção em relação a isso. Vamos lá, tem um pessoal aqui já perguntando, que bacana. Pérez, grande abraço, hein? Competente demais o Pérez. Humberto Correia, um abraço para você, Humberto. Em uma união de comunhão parcial de bens, quando um dos cônjuges compra uma parte da família, o outro passa a ter parte na aquisição. Então vamos lá. Na união parcial de bens, que é o regime automático, né, Alberto? Hoje quem casa e não escolhe um regime, lembrando que para escolher um regime você tem que fazer o pacto antinupcial, uma escritura pública, né, gente? E 90% não escolhe. Então pode falar que até mais, 95% não escolhe regime. Quem é casado hoje é no parcial de bens. O brasileiro não tem acesso à informação, né? E não quer gastar. Então, normalmente hoje quem casa no regime parcial de bens, que na minha opinião é o regime automático de forma errada. Tinha que ser a separação total de bens, porque aí ia evitar confusão e briga, né? Casou por esse regime, aí vai o outro companheiro e compra uma parte da herança, da família, herança ou direitos de família. Cuidado, tá, gente? Cuidado. Por quê? Porque tudo que você compra após a constância do casamento é dos dois. Ah, mas o bem era de família. Sim, mas você comprou a parte dos outros herdeiros. Não pode confundir com a parte que você tem direito. A herança não comunica, mas nesse caso é uma herança. Nesse caso você comprou a parte de um outro coproprietário. Então, em regra, comunica sim. Então, muita atenção, tá, Alberto? Para não fazer confusão no final das contas. Gente, olha só. Quero fazer um convite a todos. O professor também tem um canal lá no YouTube. Muitas aulas à sua disposição. Então, vou te passar o canal, vai aparecer para você. O canal é meu nome, Júlio César Sanches. Tem várias aulas lá à sua disposição, tá? Júlio César Sanches é o canal no YouTube. Tá aparecendo meu e-mail também, então quem quiser entrar em contato, lembrando sempre que nós estamos fazendo sorteio. Eu não vou fazer essa semana, gente, porque o professor está sem livro, deixa a editora mandar, tá? Mas quem tiver interesse nesse livro aqui, manda um e-mail para mim, tá bom? Manda um e-mail para mim, eu peço para o pessoal do administrativo responder. O professor não consegue responder mais os e-mails com a forma que eu respondia antes, então quem me ajuda nisso é o pessoal, a secretária, tudo certinho, tá bom? Com muito carinho. Eu agradeço a vocês, desejo a você boa sorte, sucesso na sua carreira, na sua profissão, saúde para você e toda a família, tá bom? Um abraço, até a próxima.